Quero apresentar aqui a Rudiana hoje, que está junto comigo. Nós vamos falar sobre um tema muito complexo hoje, né, Ruth? Família acolhedora. Seja bem-vinda, Ruth. Boa noite, muito obrigada, Cleverson. Boa noite, Olá. senhora Clarice, Márcia, Simone. Estamos aqui, né, para ter uma conversa bem informal sobre esse serviço que é muito bom, né, muito gratificante de serviço, que é a família acolhedora. Para nós é uma honra ter a prefeita de Fernandes Pinheiro hoje, né, a Cleonice, para conversar com nós, fazer esse bate-papo. É um bate-papo, na verdade, né, para a gente levar essa informação para a população de Guamiranga, não só de Guamiranga, mas de toda a região. O Portal Regional Guamiranga sempre é acompanhado por várias cidades das regiões aqui, né. Então, para nós falar com a prefeita que é referência, né, como família acolhedora e como programa também dentro de Fernandes Pinheiro, né, prefeita? Seja bem-vinda. Muito obrigada a Cleverson, a Rudiana, as meninas que estão conosco. Uma boa noite para toda a população de Guamiranga, para todos os amigos que nos acompanham. E esse Renova Guamiranga, né, que nos remete a renovar a nossa vida e vem muito a calhar até com o Família Acolhedora, porque o Família Acolhedora também é uma renovação na vida das pessoas, né, na vida de quem acolhe e de quem é acolhido. Então, acho que muito pertinente, né, o nome. Sim. Com o tema que nós estamos falando hoje. E é uma alegria, agradeço as suas palavras. A gente tem trabalhado bastante por Fernandes Pinheiro, pela nossa região. Eu estou hoje como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, atinge os 9 municípios, né? Dos 10 municípios da Ancespar, só Prudentópolis, que não faz parte. Então, são aproximadamente 200 mil pessoas que a gente busca cada vez mais o conforto, o bom atendimento, a qualidade, né, de saúde e melhorar cada vez mais a vida da população da nossa região e principalmente do município de Fernandes Pinheiro. Muito bom. Prefeita, você como já citei, referência dentro deste programa, né, desse serviço de família acolhedora, como que nós podemos definir uma família acolhedora e qual que é o papel da família acolhedora dentro da sociedade atual hoje? O nome família acolhedora, ele já diz, né, uma família que acolhe. Quem é que nós vamos acolher? Aquele ser que está em vulnerabilidade. E no programa Família Acolhedora, são crianças e adolescentes que são acolhidos no momento em que a família passa por alguma dificuldade, seja uma violência, uma agressão, uma dificuldade extrema de saúde, financeira, enfim, algum uso de drogas, álcool, enfim, tudo que pode vir a assolar a família, né, a desestruturar uma família, e essas crianças precisam do acolhimento ou até que a família se reestruture para poder recebê-las novamente, ou também até que vá para a adoção, que o processo seja realmente instituído e finalizado pelo judiciário, e aí então essa criança vai para a adoção. O programa foi instituído em Fernandes Pinheiro na nossa gestão. Ele, como uma regra, uma norma geral do programa Família Acolhedora, o ideal seria que a criança ficasse até 2 anos na família, né, pelos vínculos que cria. O que a gente fala, e pela experiência que eu já vivi, um dia de acolhimento, ou o momento do acolhimento, ele já cria um vínculo muito forte entre a família, com a criança. Eu acho assim que, indiferente do número de dias, ou até esses 2 anos, o vínculo se torna muito forte. Nós normalmente temos os casos resolvidos nesse prazo de 2 anos dentro do judiciário, mas alguns casos em que as famílias insistem, ou a mãe, ou o pai, enfim, algum familiar insiste nessa adoção, ele pode passar deste período. Então acaba às vezes ficando mais tempo com a família. O que nós temos visto assim é o benefício que a criança tem quando é acolhida numa família, né? Ela entra num ritmo diferenciado, ela sente realmente o que é uma rotina familiar, desde a alimentação, desde o horário de dormir, a companhia, né? O fato de chamar de pai ou de mãe, né, que acaba acontecendo também na família acolhedora, mas ele já sai referenciado para a próxima família que ele vai. Então, é muito gratificante para nós, enquanto família acolhedora,
estar com aquele ser e saber que a gente está servindo de ponte para que ele consiga uma estabilidade social, né? Seja bebê, seja criança, mas você resgatar um ser num momento de necessidade, né, de vulnerabilidade. E o primeiro passo, eu acho que para a gente se tornar uma família acolhedora é fazer uma reflexão de nós seres humanos enquanto crianças, de nós seres humanos sendo acolhidos, de nós tendo a necessidade, estando em vulnerabilidade. Então a empatia neste momento, para quem pensa em acolhimento familiar, é o primeiro passo. Você tem que se sentir na necessidade, né? Se colocar no lugar do outro. E como seria importante se uma família te acolhesse? Se você fosse uma criança violada e precisasse desse apoio, desse suporte. Então, eu acho que é isso que mais motiva, né, a se tornar família acolhedora. Você leva a criança para dentro do teu lar, insere ela na tua rotina, teu trabalho, você não precisa parar a tua vida por causa disso, né? É mais um filho que está junto ali e que vai entrar no teu ritmo de escola, de horário, de levantar, de sair. Você não precisa ter posses, você não precisa ser rico ou pobre, ou enfim, qualquer pessoa que tenha condições psicológicas, principalmente, de fazer o acolhimento e dar um mínimo de condição para que a criança esteja protegida, pode se tornar uma família acolhedora. Porque a criança vem de vários ambientes, de várias situações, né? E o que ela mais precisa é atenção e amor. O alimento, o vestuário é um complemento, né? Mas a atenção, o amor, aquela dedicação, e isso quase que em 98 ou 99% das famílias a gente encontra, né? Então, o que a gente deixa assim muito claro é que é muito importante esse programa Família Acolhedora, e é também uma meta de vida minha, depois que eu sair da prefeitura, fazer um trabalho voluntário pelo Brasil, não só na nossa região, mas pelo Brasil afora, levando essa experiência que a gente teve, porque nos nossos acolhimentos, toda a nossa família acolheu. Meus filhos, meus netos, meu marido, minha mãe. Então, as crianças que chegaram lá, elas tiveram uma bisa, elas tiveram a avó, elas tiveram os irmãos, elas tiveram os priminhos, né? Então, elas conviveram com as gerações. Tiveram realmente um ambiente familiar. Realmente um ambiente familiar. E é isso que a gente precisa para esse mundo de hoje, né? Para essa realidade. E nós temos que entender também que nós somos uma ponte. Porque o que a gente escuta muito é as pessoas falarem assim: eu não vou acolher porque depois eu não consigo entregar. Então você tem que se preparar psicologicamente para saber que você está efetuando um socorro, um serviço. É como se fosse um atendimento médico, só que esse tratamento médico é para a alma, né? É um socorro psicológico, espiritual que você está dando para aquele serzinho que está precisando naquele momento. Porque num hospital, qualquer lugar que você vá, se você ficar uma semana internado, 1 mês, 2 meses, até 1 ano, como muitos ficam, também dá um apego, né? Com todos os profissionais que estão ali. Então a gente tem que se colocar, né? Com o coração, mas servindo como se fosse uma ponte, né? Para que essa criança respire e vá para a condição que lhe é oferecida, que é o seio da sua família ou uma nova família depois. Então, a gente sofre quando entrega, a gente sente, a gente chora. Eu já tive febre depois de entregar uma criança, né? Então, esse sofrimento existe, mas o que é isso? Isso é o reflexo do amor, né? É um sentimento de perca, de desligamento, só que ao mesmo tempo ele é um sentimento de muita gratidão. É uma dor muito boa, porque é uma mistura de sentimentos que você leva de saber que você fez o bem, que você conseguiu contribuir, né? Então é um ser que está indo com muito amor, porque quando você vê um casal que não pode ter filhos chegando para pegar uma criança, é um inexplicável sentimento, a alegria, a emoção que você vive junto em ver a alegria dessa família, né? E saber que essa criança vai estar também com um futuro mais equilibrado, mais tranquilo, sendo acompanhado, né?
tanto pela nova família, que normalmente espera muito, né, por esse momento, assim também como a gente se alegra quando a criança volta para o lar. Porque se ela volta para o lar é porque a família se reestruturou, né? A mãe sozinha, o pai solo, enfim, indiferente de quem seja. Mas se ele recebe a criança de volta, é normalmente porque o trabalho social do CRAS, do CREAS, né, da rede de atendimento funcionou e essa família também respondeu. Porque não é só os técnicos, né? Às vezes a gestão se posiciona, ajuda, dá todo tipo de ajuda e a família não responde de forma nenhuma. Então, realmente, ela não tem condições de receber aquela criança de volta, né? Agora, algumas famílias não. Você dá aquela ajuda, aquele impulsionamento e ela responde, ela se reestrutura e tem condições de receber os seus filhos. É assim, né? O que eu mais assim quero, né, que o povo de Guamiranga e as famílias entendam que uma criança, quando ela é tirada da sua família e ir para uma instituição como a Casa Lar, prejudica ela, né? E se ela for para uma família, né, que eles possam assim nessa noite assim entender, né, e se cadastrar mesmo para ser uma família acolhedora, porque ela não vai ser rompida de estar numa uma família que tem os seus desafios, né, que senta na mesa para comer, fazer suas refeições, e não uma instituição, né? É assim, o meu objetivo bem mesmo, e eu estou muito feliz, né, por ter aceitado, né, e a equipe também, para que Guamiranga entenda e que a gente possa crescer nesse serviço que é a família acolhedora. Que bom. A gente fala sempre do acolhimento e, né, da casa lar, enfim, nós temos uma casa lar também por obrigatoriedade, né, da promotoria pública, mas ela fica praticamente fechada. Então, quando há o acolhimento da criança, às vezes vai para lá, dependendo do horário, né, ou da forma como é acolhida, para daí direcionar já para a família selecionada, né? E que tenha condições de aceitar, que você faz o contato com a família, enfim. Mas nós evitamos de deixar na casa lar. Por quê? Os profissionais que trabalham lá são muito bons. Eles vão com amor, com dedicação. Mas não é o ambiente familiar, não é aquele ambiente do qual a criança veio e nem o ambiente que a criança vai. Então, essa estrutura, essa convivência que ele recebe numa família, é muito mais produtivo para ele enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento cognitivo, enfim, pessoal. Para a criança é muito importante. Então, assim, é um apelo até que eu faço às famílias que procurem entender melhor o programa Família Acolhedora, que busquem informações, que se doem, porque a gente às vezes vai pensar assim, não, eu vou colocar mais alguém dentro da minha casa, a minha rotina, eu gosto de dormir até um pouco mais tarde, mas nesse mundo, né, onde a gente vive e na situação de vida nossa, do cotidiano, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de manhã. A gente não sabe como vai ser a nossa rotina, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, a gente não sabe se vai sofrer um acidente e de repente ficar dependente de alguém. Então, é nesse sentido que eu sempre penso em contribuir, que a gente tem que se doar também. Falar, Cleverson? Então, eu fico falando aí, porque é um tema que me apaixona, eu amo falar. Já percebi que você ama esse tema aí. Então, pessoal, você que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta específica aqui para a prefeita, pode mandar, né, ali no Facebook. Manda a sua pergunta e a gente vai estar direcionando para a prefeita poder estar respondendo, né? Toda dúvida que você tiver em relação ao programa, ao serviço, como se cadastrar, como começou lá em Fernandes, pode mandar aí para a gente que a gente vai direcionando então para a prefeita. Assim, me diga assim, qual foi assim, o seu maior desafio, né, em que esse serviço, que hoje ele dá certo lá, né, na sua cidade. Qual foi o maior desafio, assim, que você enfrentou? Eu acho que primeiro foi a gente instituir o programa, né? Despertar esse interesse nas pessoas, nas famílias. Depois nós tivemos assim casos mais complexos de acolhimento também, né?
a criança, por exemplo, um exemplo nosso e que é bastante corriqueiro, talvez, nos casos de acolhimento, que é a rebeldia, principalmente das crianças maiores. Então, às vezes, elas não se adaptam na primeira casa. Tem crianças que vão trocar de 3, 4 casas, fica uma semana numa casa, não dá certo, vai para outra. Isso é normal no acolhimento familiar. Então, ninguém pode dizer assim, o acolhimento lá não dá certo, família acolhedora não funciona porque essa criança já foi para 3 casas diferentes. Isso é normal. E vai chegar a hora que em alguma casa ela vai se adaptar e vai dar certo. Então, nós participamos no ano passado de um simpósio internacional em Campinas, São Paulo, onde nós fomos selecionados para apresentar para o mundo um case de sucesso que nós tivemos. Um caso que nós atendemos no nosso município de acolhimento familiar, uma criança que estava internada no hospital. No momento, pela condição da criança, as famílias acolhedoras que nós tínhamos se assustaram da situação. E eu já era família acolhedora, mas eu estava como prefeita, né? Também na época do acolhimento, como gestão. E eu estava em Curitiba, numa reunião, quando a Márcia me ligou e falou, olha, a criança teve alta e nós estamos sem família para levar ele, porque as famílias estão com medo, porque o hospital não passou a condição real da criança. Só falavam que ele tinha sequelas. E não poderia levar, ele não teria condições de ficar numa casa-lar. Aí eu pedi para elas esperarem, eu falei, liguem no hospital, peçam para guardar, eu chego no final da tarde e nós vamos lá pegar essa criança e ver o que a gente vai fazer, né? Aí foi, até a gente entrou em contato com uma clínica lá perto de um amigo nosso, eu falei, se precisar do socorro, nós vamos passar a noite com ele lá, com o médico junto, para a gente poder entender a condição da criança, né? E aí nós tivemos o desafio de que essa criança tinha várias crises, né? Ela desfalecia e a gente não sabia por quê, e os médicos também não descobriam, e ali nós fomos por vários dias, entra na UTI, sai da UTI, acabamos indo para Curitiba, eu fiquei 50 dias no Pequeno Príncipe com essa criança, não compreendida pela promotoria pública por estar no meu cargo de prefeita, e ao mesmo tempo eu não poderia desistir da criança, então eu cheguei a me afastar 3 meses sem remuneração, pedi afastamento da prefeitura para poder acompanhar essa criança. Amor, né? E quando foi a pressão muito grande, eu falei em renunciar. Eu falei, eu renuncio ao meu cargo de prefeita, mas eu não vou renunciar à vida dessa criança. Amor. Então, a gente ficou com ele 2 anos, né, com esse bebê, com essa criança, durante 2 anos. Procuramos, assim, ouvir todas as orientações, fazer tudo possível, né, que era possível para essa criança. Ele foi adotado, está muito bem, foi uma mãe solo que o adotou, com muito amor, mas tem uma família que cuida muito bem, né? E essa criança hoje está bem. Então, o que eu falo? Hoje, para mim, é uma emoção. Eu, às vezes, ainda me dá vontade de chorar, me dá saudade. Mas quando eu vejo as fotos, quando eu vejo os vídeos, quando eu vejo falando, quando faz uma ligação de vídeo e ele fala, vó Cleo, não tem preço, não tem dinheiro, não tem no agradecimento. mundo que pague isso. É uma história de amor. Isso é para a vida, é para a vida da gente. Então é muito, muito, muito gratificante. A única coisa assim que eu posso dizer para as pessoas, experimentem fazer o acolhimento. A dificuldade é você fazer o primeiro, depois, por mais que doa, por mais que sofra, na hora que você entrega, se aparecer outro, você está ali para acolher. É uma sensação, um sentimento inexplicável. E digo assim que faz muito mais bem para a gente, para a família que acolhe do que para a própria criança. A minha mãe, com 80 anos, fazia comida todo dia, ela dos outros também ela ajudava a cuidar. Era uma alegria dentro de casa, todo mundo vinha para ver como é que estava, os pequenos brincavam. O meu marido chegava da lavoura de noite, era uma festa e uma gritaria dentro de casa, brincando e, né, a gente fala sempre, estão desmontando a casa. Então, não sei explicar assim exatamente, mas é maravilhoso. O acolhimento traz luz, traz vida, traz energia para dentro da casa da gente. E não sobra, ele não dificulta. E eu digo assim, a minha experiência
graças a Deus, com muito trabalho, a gente tem uma estrutura boa de vida, eu tenho uma cama muito boa para dormir. E eu, na maioria dos dias, eu levanto com dor na perna, com dor nas costas, com dor no pescoço, com dor em algum lugar. Eu fiquei 50 dias dormindo numa UTI, dormindo numa cadeira, onde só dava o espaço de levantar de pé e sentar na cadeira. E eu não tive dor nas pernas, dor nas costas. Então, isso é a luz de Deus, é a força divina que vem para a gente, que quer fazer o bem e que faz alguma coisa diferente. Então, assim, para mim, ser família acolhedora hoje é um sentimento de gratidão a Deus, por me permitir viver essas experiências. Amém. E eu acho assim que é fabuloso e que as famílias deveriam experimentar, pelo menos tentar, né? Tentar. Se cadastrar, faz o treinamento com a equipe, né? Tem os treinamentos para a gente se preparar, para entender como é que vai ser. Essas meninas maravilhosas estão junto. A gente tinha dificuldade à meia-noite, elas levantavam, estavam lá junto com a gente, conselho tutelar, quando precisava. A gente teve assim um desencontro com a promotoria pública na época, porque foi também um período eleitoral da minha reeleição. Eu estava com acolhimento e ao mesmo tempo na campanha, e eu queria desistir da reeleição, e aí eles queriam que eu fosse para a reeleição de novo, a minha equipe, né? E me ajudaram muito, e aí as denúncias iam para a promotoria, que a gente não estava cuidando e tal, então eu tinha que estar me defendendo o tempo inteiro, então foi bem turbulento, mas esse apoio da equipe foi fundamental para que eu não desistisse, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, principalmente esse acolhimento de 2 anos que a gente fez. Essa criança veio com 2 meses e nós entregamos com 2 anos, né? A família veio de outro estado, de longe, ficou 20 dias na nossa casa, acostumando, convivendo, até que levou. E eu acho assim que essa experiência que nós tivemos em São Paulo, nesse simpósio, onde tinham vários países lá representados, muitas pessoas de outros países contando as suas experiências também de acolhimento. Tivemos lá o depoimento de uma juíza de São Paulo, que era contra o acolhimento familiar, ela mesma relatou. E durante a pandemia, eles tiveram uma situação e não tinha quem acolhesse. Naquele momento, era um momento bem forte da pandemia, ela levou a criança para casa, a própria juíza. Foi mais ou menos como a prefeita, né? Prefeito não pode ser... Além de prefeito, a gente, prefeito, prefeita, né, gestor, a gente é cidadão e a gente tem os direitos e os deveres da gente também. Bem, E essa juíza, na hora, quando ela estava dando o depoimento dela, assim, eu me vi naquela situação, porque ela falou a mesma coisa. Não, você é juíza, você não pode levar a criança. Não, mas eu sou uma cidadã, eu tenho família e eu posso ser uma família acolhedora. E ela também buscou aquele momento e levou aquela criança. E aí depois ela já tinha feito vários acolhimentos. E ela se tornou, ela ainda é juíza no estado de São Paulo, ela se especializou na área e ela continuou família acolhedora, né? Outro depoimento muito bacana também de um promotor de Minas Gerais, se não me falha a memória. Ele também colocou a situação de que ele estava com parentes, né, família extensa da criança, e aí eles falaram, não, ele vai para um abrigo. E daí o senhor falou, não, eu só não tenho dinheiro. Eu não tenho como bancar, mas se alguém te ajudar, se você tiver uma cesta básica, ou a roupa e os produtos de higiene, não, daí eu consigo, eu quero, mas o senhor quer cuidar? Eu quero cuidar, né? Então, o quanto é mais barato para o município você ter alguém que acolha e cuide, e ao mesmo tempo o bem que é para a criança, porque ele vai estar ali família. acolhido numa família e mesmo na família extensa com esse apoio do município. Nós lá criamos a nossa lei, ela tem um determinado benefício que é para a família acolhedora, né? Infelizmente a justiça não admite que se pague para a família extensa, né? Mesmo que a gente justifique, prove que a família extensa é naquele momento melhor. Mas aí o que nós procuramos fazer é levar tudo que a criança precisa, roupa, cesta básica, produtos de higiene, né? Priorizar esse atendimento na saúde dessa criança para facilitar também para a família. Uma ajuda, né? Uma ajuda. Uma ajuda. E ali todos se ajudam, né? E o sentimento para a família de ter também o seu ente ali junto é muito bom também.
Então, eu acho assim que nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, nós precisamos de ajuda, né? Nós somos pessoas extremamente carentes, né? Nós precisamos de atenção, nós precisamos de carinho, de amor, de convivência, né? E a gente se coloca no lugar do outro que naquele momento está tão vulnerável. E esse prato de comida, muitas vezes a gente joga fora, colocar umas roupas a mais na máquina não vai mudar nada, né? Você se dedicar um pouquinho mais ali para mais um na tua casa também não vai fazer muita diferença. Não, não faz. E quando você começa essa convivência, você vê o quanto é gostoso e quanto aquilo te desafia, né? Para o dia a dia, para a vida da gente. Desafia você querer fazer mais, né? Então tem vários livros sobre acolhimento familiar, eu até queria ter trazido, acabei esquecendo, mas posso te passar depois, até Não, você passe. pode publicar para quem quiser ler. São, assim, se você ouve as experiências das pessoas, é muito bacana de ver, assim, que não existe uma família acolhedora que diga, não, eu não quero mais, eu nunca mais vou ser família acolhedora. Todas as experiências, e quanto maior o desafio, parece que mais acende dentro da gente, porque a gente se vê capaz de fazer. A gente se vê capaz de ajudar, de salvar uma vida. Então, realmente gratidão. Gratidão por poder viver, né, esse momento de acolhimento, esse momento de família acolhedora. Nós participamos também em Curitiba, na região metropolitana, e lá nós tivemos um depoimento de uma família do interior do Paraná, não me lembro o município, e esse senhor ficou um bom tempo com a criança e eles se apegaram muito. E aí quem adotou morava na mesma rua, na cidade. Acabou acontecendo o acolhimento, a adoção, e era lá. E essa família se fechou e não deixavam eles visitarem. E ele disse que ele saiu de casa um dia irado, que ele queria ir lá e queria bater no pai adotivo, porque ele não admitia aquilo. E, nossa, chamaram a polícia e tal, deu aquela confusão. E aí ele falou assim, que ele voltou para casa e falou para a mulher dele, nunca mais me fale em família acolhedora, nunca mais. E ficou brabo e xingou, porque onde é que já se viu, porque eu tinha que ver, eu tinha que estar acompanhando e tal. E a equipe tentou fazer ele entender, né, que ele já estava com a família, que a responsabilidade já tinha sido passada e tal. E aí veio o caso de uma jovem, depois, logo, né, uns 2 anos depois, uma jovem que precisava, uma jovem adolescente, e ela estava gestante, e ele disse que aquilo, ele falou não, e daí quando a mulher falou, olhe, né, eu acho que mostrou a foto para ele, alguma coisa assim, ele falou, vai lá e busque. Né? Aí ele falou, eu estava revoltado com a situação, mas ao mesmo tempo eu queria continuar. Né? E também fizeram, acho que já estavam perto de 100 acolhimentos, né? Então nós temos exemplos assim de famílias acolhedoras, nós fizemos 4 até agora, mas famílias que passam de 100 acolhimentos. Então é uma coisa muito bonita, bebê, criança, adolescente, né? O adolescente é rebelde, tal. Quando ele está ali, quando você senta, você conversa, ele se transforma, porque ele vê que tem alguém interessado nele. Quando ele descobre que é amor que você está dando e não é repreensão, ele se transforma. E se torna um ser para a vida. E o acolhimento também de adolescentes, quando já é mais difícil o caso de adoção, ele pode permanecer na família. Então, nós temos muitos casos de acolhimento familiar em que esse jovem permanece com a família, acaba casando e continua. Muitas pessoas constroem, né, uma casa, vai morar perto, ou ajudam, dá esse encaminhamento para a vida e ele se torna um filho para sempre. E outra coisa que é muito importante nós ressaltarmos também é o acolhimento rural. O acolhimento na área rural dá muito certo também, funciona muito bem. As crianças normalmente vêm com traumas e quanto mais aberto o espaço, quanto mais liberdade, quanto mais mexer com a terra, poder descarregar essa energia, essa emoção, isso faz muito bem para a criança. Então, a nossa experiência de acolhimento em família rural é 100%. Funciona muito bem, as crianças vivem assim uma plenitude. É muito, muito bom. Então, não precisa morar na cidade para ser uma família acolhedora.
Você pode morar na área rural, pode morar longe, pode ter uma casa pequena, pode ter uma casa grande, enfim, O você tamanho não da casa não precisa. importa, o que importa é o tamanho do É o amor, né? amor. É o É o tamanho amor. do amor, É. exatamente. E a E criança. é o querer, Sim. né? Então, você vai ter o apoio, vai ter a ajuda, né, da gestão. Aqui vocês têm um prefeito maravilhoso também, que tem um coração muito grande. Mandar um abraço para o Marcelo, que deve estar nos ouvindo, a sua esposa. Então, eu acho assim que o gestor que vê uma sociedade, famílias querendo ajudar, fazendo o trabalho, não tem como ser contra ou como não ajudar, né? Então, o que a gente quer é despertar na sociedade, nas pessoas, esse sentimento de acolhimento. E desejamos aí que Guamiranga Guamiranga, né? entre nessa Entre- lista aí de entre esse grandes cadastre, municípios de nos acolhimento. procure. É assim, eu vou perguntar as técnicas, né? Porque o desafio, né, que vocês enfrentaram também, né? Em estar sempre acompanhando a família. Eu vou passar para vocês responderem, né? Como é esse acompanhamento? Eu acho que a Cleo já falou tudo, mas assim, eu acho importante a gente destacar que tem o subsídio também, né? Aqui no município acho que tem. E que a assistência dá total assistência à saúde, suporte com transporte. Então, assim, a gente falou muito sobre o sentimento, sobre, né, a relação com a criança, mas que a gente vai estar dando esse suporte, porque realmente não é fácil, mas é gratificante. Nós nos baseamos, né, quando nós fizemos esse acolhimento de 4 crianças, né, em 2019, no, no, na- no livro da Procuradoria Geral mesmo do Estado, aonde que ele coloca como um mote, assim, que nós também, é a questão de solidariedade. Então, isso é inerente a cada pessoa, né? A nós. Então, a questão de servir, de acolher uma criança, a Cleonice deixou transparecer, porque ela é assim, bastante, ela é translúcida, né? Então, e ainda mais como família acolhedora, realmente ela deu muito trabalho como gestora, né? Mas quando eu liguei para ela, e falei, olha, Cleonice, eu coloquei o teu nome, né? O Conselho Tutelar estava endiabou comigo, né? Desculpa a expressão, mas ficou pé da cara comigo. E daí, mas eu não via outra solução, né? Aí ela estava saindo de Curitiba, que ela tinha levado a Chegou o prefeito. a nora dela para Chega, Marcelo, para o primeiro dia de trabalho, de fisioterapeuta, né? E quando Acho que é bem pertinho, quando ela porque atendeu o aparece na câmera, telefone, ela disse, eu já chego. Eu chego à noitinha, Márcia. Aí eu falei para ela, não, tudo bem. E que horas mais ou menos? Ela falou, por 8 horas no máximo eu tô aí. Ela voltou e daqui a pouco me mandou uma foto com carrinho de bebê no carro, tudo. Ela voltou, pegou a nora dela de volta, que é fisioterapeuta, né? Que ela ia precisar dos préstimos da menina. Aí já veio, passou na van, pegou, não estou falando propaganda da van, mas pegou as coisas já de criança e tudo mais. E daí eu lembro que nós saímos do hospital, né? Com o bebezinho daí, que nasceu de 27 semanas, né, essa criança. E passamos na farmácia para comprar, pegar as coisas necessárias para a criança. Aí ela foi lá no Bepantol, falei com a Leonice, não, hipoglose, ela olhou e, né, mostrou o que eu tinha acabado de dar para ela, que é o do juiz, né? A mãe aqui sou eu, família sou eu. Aí falei, então tudo bem, faça o que você quiser. Aí só acompanhei, né? Então, mas assim, para nós, assim, foi, como profissional, né? Como assistente social, eu tenho 40 anos de profissão. Então, quase 40. Aí,
eu vivenciei todos o- o- todos os minutos e eu quando você vê assim que uma pessoa que a família inteira se aconchega na criança. Então ela se abre como se fosse mãos, sabe, para realmente amparar aquele ser que não tem identidade, não interessa se é masculino, feminino, se tem quantos dias de vida, interessa que ele precisa de você. E foi o que a gente ficava preocupado com a mãe da Cleonice, né, porque ela se apegou muito à criança, assim como todos eles, né? O Ney, o Gustavo, quando você via assim, cheguei no hospital, né, mesmo em Irati, o Gustavo, a Cleonice tinha que ter ido para uma reunião e já estava bem atrasado, né? Eu me encontrei com ela no corredor, cheguei, a criança, dava para ouvir os berros dele, da criança, no corredor. Quando eu cheguei, o Gustavo colocou ele de um jeito no ombro, que foi a mesma coisa que aquele gordo lá, como que é Não sei mais. do programa, o Jô Soares, que ele fazia assim com a mão e acabava a música, né? Então, Foi um tapa? o Gustavo falou assim, lembro até hoje das palavras dele, "Fica quieta, guri, aqui você tá sossegado, eu te cuido, nós te cuidamos, sabe? Tem gente aqui que te ama." Acalmou. Mas na É o hora foi a mesma acolhimento, né? coisa. Esse é o esse é o acolhimento. Sentiu o verdadeiro carinho, acolhimento. sentiu o amor, né? Hoje Exato. nós Então, temos no município uma criança acolhida que já está há quase 2 anos. Mas, como a Cleonice falou também, a questão do judiciário, né? Pode ser que melhore, mas é muito lento. a justiça ainda é um pouco lenta, né? Alguns estados a gente vê que tem um pouco mais de profissionais. E o que acontece, por exemplo, na nossa comarca, os nossos juízes, eles são para todas as áreas, né? Então dificulta vir alguém mais especializado. Por exemplo, São Paulo, nós vimos lá que eles têm um trabalho, São Paulo, Rio de Janeiro, vários Para outros cada estados, situação eles têm que a um gente profissional ficou para cuidar, né? impressionado. Eu não imaginava que a nível nacional tivessem equipes. Eu achava assim que a gente estava numa coisa nova, que nós estava ali pedalando. Mas quando a gente foi para esse simpósio em São Paulo, abriu um campo assim que eu falei, meu Deus, eu voltei encantada mais ainda com a situação e feliz, porque eu pensei assim, meu Deus, eu não estou sozinha sonhando com isso. Tem gente que está muito à frente. Eu estou aqui sonhando, mas tem gente que já está efetivado e, né? E quero ver se eu consigo reencontrar e seguir agora o ano que vem, que a gente eu saio, né? O Marcelo ainda pode continuar, mas eu vou estar fora da gestão, quero ver se eu me aprofundo, eu estudo mais sobre isso, consigo seguir esses profissionais, né? Para me profissionalizar nessa situação e poder colaborar. Já estou aposentada, Marcelo, veja que beleza, né? Fazer os filhos trabalhar mais, né? E assim poder fazer um trabalho voluntário, né? Nesse mundão aonde Deus colocar a gente, para tentar fazer com que as pessoas, como a Márcia falou, se abram mais, né? Deem essa abertura, se avivem para essa situação, né? Eu até estava vendo aqui no nosso panfleto, né? O artigo 19 do ECA, quando diz que toda criança ou adolescente tem o direito a ser criado e educado no seio da sua família. E, excepcionalmente, que é o nosso caso de família acolhedora, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária. Então, o que a gente fala da diferença da criança estar na casa-lar ou estar na família, né? Essa convivência familiar, essa convivência, você ir para uma festa de igreja, levar junto, né? E na casa-lar eles têm essa dificuldade. Então, é eles com eles ali, com seres entre eles estranhos, cada um com a sua dificuldade, com a sua violência, com a sua vulnerabilidade, né? Então, eu acho assim que é o caminho para nós melhorarmos essa sociedade. A gente fala tanto em terminar com a fome, em terminar com as dificuldades, né, de ser mais humano, de inclusão social. O que é a inclusão social?
é a gente estender a mão um para o outro, É incluir, né? porque é o momento de dificuldade, né? E separar acolher. também, a família acolhedora não é família adotiva. Não. Então, eu fiquei 2 anos com essa criança, muito problema de saúde, muito desafio com o judiciário, com tudo, para poder provar que eu, Cleonice, era uma cidadã, além de prefeito, né? E que eu queria ficar e ajudar essa criança, né, a superar esse momento de dificuldade, eu sabia da complexidade da situação. Então, eu acho assim que é um caminho que a gente tem que seguir e que a criança também precisa, né? É estar ali, e você tem que se determinar para alguma coisa. Então, a vida da gente, eu acho que é isso, essa inclusão, esse momento, porque é uma fase, é uma passagem, né? Hoje ele está bem, já tem alguém, aí eu já posso me estender para outra pessoa, né? Então, esse sentimento, ele nasce, cresce dentro da gente e vai, como diz o ditado, né, Marcelo? Coração de mãe sempre cabe mais um, né? Coração de mãe é infinito, então você sempre vai abrindo uma brecha ali, né? Eu tenho 3 filhos, já tenho 5 netos, com os acolhimentos, mais sobrinho que ajudei a criar, daqui e dali, já passaram 14 crianças na nossa casa e na nossa mão. Então, sempre está aberto para mais um. Tem que vir, venha. Né? A gente está ali para ajudar e às vezes eu deito de noite e fico pensando assim, meu Deus, né? Se vier um adolescente, né? Vai que seja rebelde. Eu fico pensando como que eu vou dormir de noite, vai que me foge, né? Como que eu vou fazer? Eu já fico planejando como é que se acontecer. Então eu acho assim que a gente está aberto, entende? A hora que precisou, tá ali. Precisa, venha. Venha que eu te acolho, daí nós vamos ver o que vamos fazer, como é que vai ser, né? Mas é esse momento ali de chegar e começar, né? Esse relacionamento maravilhoso, amoroso, de amizade, de amor, de paixão, de tudo que envolve um acolhimento. E ajuda e apoio tem a equipe, né? Tem a gestão, tem a equipe competente, que tem o conhecimento, né? Só lembrar que não dá para adotar. Isso que eu queria até finalizar a minha fala. Por exemplo, nós ficamos 2 anos. Com todas as dificuldades que a gente passou, seria uma situação assim de grudar nessa criança e não largar mais, entende? Só que quando você é família acolhedora, você já renuncia à adoção. Você já fala para o juiz, não, eu não vou adotar. Né? Você é família acolhedora. Então, eu sou uma família acolhedora e isso tem que soar na nossa cabeça todos os dias. Essa criança, isso não é meu, ele não é meu. Eu sou acolhimento, sou acolhimento. Era nessa questão que eu queria perguntar, assim, né? Não cortando. Como é que você lida assim com essa questão assim que as pessoas muito me perguntam, né? Eu vou acolher, eu vou ser família acolhedora, eu vou me apegar a essa criança, depois vou ter que dar ela para a família de volta. Como é que essa questão assim de você ter ficado 2 anos, que você ficou no hospital, né? Que você grudou mesmo, que você se apaixonou mesmo e que a gente se apaixona mesmo por ele. Já passou e como a é que fazer você parte passou, da família, né? Eu acho que isso é o trabalho da equipe, que vem e te prepara para essa situação. Então, quando você se propõe a ser família acolhedora, você já vai nessa situação. E a própria equipe também te ajuda no dia a dia, né? Então, você vai se apegar, você vai viver aquele momento ali, mas você sabe, no teu íntimo, você sabe que você vai entregar. A Rudiana não pode ter filha, ela está na fila de adoção, ela foi chamada, é ela. Ou existe uma fila e alguém vai aparecer, né? Então, o nosso foi, um dos acolhimentos, foram mais de 70 famílias até chegar na família que acolheu, né? Porque tem os cadastros também, que infelizmente ainda as pessoas escolhem o tipo de criança que elas querem adotar. E isso é permitido pela legislação, né? Então, durante também, às vezes, os anos que fica na fila de adoção, tem pessoas que ficam 8, 10 anos, eles acabam ou engravidando, ou desistindo da adoção, ou o próprio casal às vezes se separa, desiste dessa condição. Então, você vai passando, né? Mas nós temos também, eu não sei em quantas comarcas existem, mas nós temos lá em Palmeira uma equipe que é especializada em adoção.
Então, quando há dificuldade, em alguns casos diferenciados, como era do nosso acolhido que tinha sequelas, essa equipe então entra para avaliar as famílias que querem crianças com sequelas. E para nossa surpresa, Marcelo, existem muitos cadastros de pessoas que querem criança com deficiência, que se cadastram especificamente. Olha, E quando veio essa pessoa para adotar essa criança, e eu pedi para ela por quê. Ela falou assim, não sei, eu acho que é muito amor para dar. É uma coisa que batia dentro de mim e que eu queria. E eu me preparei, ela falou para mim, a mãe dessa criança, eu me preparei 3 anos. Eu fui em encontros de pais que estavam aguardando, eu fui em encontros de pais que já tinham adotado, né? Eu fui em cursos, em capacitação, e eu tinha certeza de que era isso que eu queria. Então, eu queria uma criança com deficiência. Então, existem pessoas para todas as situações. Como existem aqueles que eu só quero criança que seja perfeita, que tenha todos os exames em dia, existem aqueles que querem estender o seu amor, a sua dedicação, o seu tempo um pouco mais. Graças a Deus, né? E assim a gente vai conseguindo fazer essa inclusão social, né, com muito amor, com muita empatia. Então a gente fica muito feliz quando vê esses casos que dão certo, né? Existe, é lógico, o acolhimento às vezes que não dá certo. Existem famílias que se identificam mais com bebê, outros com adolescentes. No simpósio em Campinas, São Paulo, que nós fomos, nós tivemos um depoimento de um holandês que ele só acolhe adolescentes. Ele falou, eu tentei acolher bebê, não consegui. Então, ele só acolhe adolescentes e ele se especializou naquilo e ele vive aquele mundo. Então, para ele é o acolhimento de adolescente. Ele está sempre aberto a isso, né? Ele, a família, já começou com os pais, enfim, quando ele era adolescente também, né? Acolheram primeiro e ele já se casou e já continuou a vida e continua no acolhimento familiar. Então, já está passando de geração, né? Então, isso é muito bom e eu acho que aos poucos nós vamos construindo, né, esta nova forma de enxergar, né, o acolhimento, de terminar com os orfanatos, com as casas-lar e mostrar que a gente realmente tem amor para dar, tem espaço, né, e tempo, né, o tempo da gente também, de trazer para dentro da família. Então, quem acolhe não adota. Né, isso tem que colocar, a não ser casos de adolescentes, normalmente, que já passa do período de adoção. Tem algumas pessoas que também se cadastram para adotar adolescentes, mas já é mais difícil, são menos oportunidades ou menos casos. Então, nesse caso de adoção ou de acolhimento de adolescentes, aí a criança vai e fica 15, 16, 17, 18 anos, e às vezes já constitui família, né? Já casa e já continua convivendo ali. E a própria família, às vezes, também já vai inserindo no mercado de trabalho, né? Já vai conduzindo para a vida. Já é um jovem que não se perde nas drogas, que não fica na rua, que não entra para o alcoolismo, porque já vai com uma base familiar, uma estrutura. Uma pergunta técnica agora. Quais requisitos para ser uma família acolhedora? Assim, tem que ser casado, pode ser solteiro? A família Tem que querer ser família. Tem que querer ser família. família acolhedora. Ter um espaço, tem que residir, né? 2 anos no 2 anos no município. 2 anos no município, no mínimo. Ter essa boa vontade, passar pelas capacitações. A gente faz uma capacitação agora, atualmente está sendo 4 encontros, então ela passa pela capacitação antes para poder, e depois sistematicamente a gente avalia e também capacita. Então não tem exigência, é que me fizeram a pergunta aqui no WhatsApp, não tem exigência Não. de Não ser tem. casado, Não. pode ser solteiro. Pode ser solteiro. Desde que pode- comprove não- condições psicológicas, não envolvimento com entorpecentes, né? Vai ter uma avaliação social, né? Uhum. Mas pode se cadastrar e pode atender e acolher sem problema nenhum. Pode ser pai solteiro,
família acolhedora, né? Só um homem solteiro, só uma mulher solteira, né? Comprovando, passando a avaliação da assistente social, vai tranquilamente. A equipe, né? Não tem Psicólogo idade, e- né? Não tem idade. A partir de 18 anos, você pode ser uma família acolhedora. Você só tem que, né, abrir primeiro teu coração e a porta da tua casa. Se não tiver cama, nós levamos a cama. Ele só precisa ter Só precisa ter a boa vontade, só a o boa amor, o carinho. É como eu falei, é questão da solidariedade, né? E em Fernandes Pinheiro foi assim, não foi nós que criamos, por exemplo, na área rural, mas nós tivemos a petulância de ir, né, para a área rural, que é a nossa maior, e eu acho que aqui todos os municípios, né, a área rural é maior. Então, e foi o que deu tão certo, sabe? Você, assim, nós temos uma família es- especificamente, temos várias famílias no interior, mas que está com criança ainda e que já passou por 4 acolhimentos. Então, e ela lembra, ela é apaixonada pela Por primeira, todas. por todas, mas principalmente pela primeira que ela pegou. E daí ela Uma tem experiência contato, né? grande. Foi a primeira experiência. E essa criança chegou para ela também com bastante debilitada fisicamente, né? E ela tem contato com a família que adotou a, a criança, então, e também é chamada de vó. Interromper só um maravilha. pouquinho, Márcia, até para deixar bem clara essa situação do contato. Isso é uma cláusula que ainda, e é uma coisa que eu quero ver se eu consigo buscar junto aos outros profissionais, que a gente consiga instituir isso na lei. Hoje não existe a obrigatoriedade da família que adota manter contato com a família acolhedora. Então, eu falo assim que, por exemplo, esse acolhimento, principalmente esse, os outros também, porque você entregar um bebezinho ali de 50 dias ou de 60 dias na mão de um casal, que você pegou uma criança recém-nascida, né? Você pega ali com 1,8 kg, entrega lá com 4, 5 quilos em 2 meses, né? Aquele bebê que já se transformou no teu colo, que você levantou 3, 4 vezes de dar de mamar, dar chuquinha de noite, e entrega para um casal estranho ali que vai levar e você não vai mais ver, isso mexe muito com a gente. Então, quando você tem a notícia, pelo menos, de como está essa criança, ele te conforta mais, enquanto família acolhedora. E eu acho assim que estimula mais a gente a continuar, porque você vai vendo o resultado. Você vai vendo que aquela criança está bem, que está estimulando. Mas hoje a legislação deixa isso livre. A família que adotou a criança, ela pode ou não ter contato com a família acolhedora. Se ela quiser romper o vínculo ali e nunca mais te dar notícia, é um direito dela, né? Então, graças a Deus, a gente tem assim tido, tanto nos nossos casos, como muitos depoimentos de pessoas que realmente mantêm, ou pelo menos mandam notícias, mandam uma foto, né? Cada 2, 3 meses, cada 6 meses. E isso vai distanciando aos poucos, você vai se desligando também. O caso que eu contei antes daquele senhor que o casal adotou e não deixou mais ele ver, talvez se tivesse pelo menos na foto, né, ou devagar e ir se desligando, seria mais fácil. Então, depois eles reviveram porque eles realmente estavam abertos para o acolhimento familiar, né? Então, eu acredito assim que seja um ponto a ser revisto na legislação, que é muito importante para a família que acolhe. Você saber que ele saiu dali, mas que ele está bem, que ele continua bem, que ele está evoluindo. Isso nos anima mais ainda, né, a continuar acolhendo e dar continuidade. Senão o coração fica apertado depois, né? Exatamente, né? Porque Saber você não sabe onde está. É como um filho que se perdeu e você Saber aonde que que faz está, parte. como que está, será que estão cuidando, não estão? Então você vê aquela carinha de felicidade, rindo, brincando, né? É assim, o nosso, por exemplo, que tem dificuldade de andar, então dando os primeiros passinhos, conseguindo se equilibrar de pé, né? Ficando andando no andador, toda essa evolução assim mostra que vale a pena, né? Que vale muito a pena e que a gente tem que continuar e que uma vida não tem preço, né? Não tem como mensurar o valor de uma vida.
É uma gratidão mesmo, saber que fez parte daquela história, daquela criança, daquele adolescente. É muito amor mesmo. Se nós viu? estamos na vida vivos, é porque nós temos uma missão, né? E se esses anjos vêm para a vida e caem em algum momento na nossa vida, é porque também tem um motivo de ser, né? Ninguém passa na vida de ninguém por acaso. Então, tudo tem uma razão de ser. E para quem é cristão, né? Para quem vive a espiritualidade, eu acho que a vida é isso, né? Um reencontro de alguma forma, né? E uma semente também que a gente planta, né? Para o amanhã. Então, porque eu penso assim, hoje nós estamos aqui, mas nós somos uma geração que vai deixar descendentes, né? Você tem filhos, eu tenho filhos, nós temos netos, vamos ter tataranetos, enfim, vem 10, 15 gerações e nós não sabemos a nossa geração lá na frente. Se ela também não vai ter conflitos familiares, dificuldades, e se os filhos dos nossos descendentes não vão estar também numa situação de vulnerabilidade, né? Com certeza, se eu soubesse lá o meu quinto neto, lá, sei lá como é que a gente chama, depois do tataraneto e vai indo, né? Tivesse numa situação de dificuldade, que alguém chegasse ali e acolhesse. Então, eu acho que isso é o complemento da vida da gente, né? E eu levo para mim, assim, sempre pensar assim, que não adianta a gente existir sem contribuir, né? E a contribuição não é financeira, não é você dar aquilo que te sobra, né? Mas é você tirar um pouco do que é teu do dia, do que é teu completo de direito e dividir com alguém. Então, acho que esse é o principal momento assim que a gente tem que levar para a vida, principalmente agora que nós tivemos esse exemplo tão grande da pandemia, né? Que a gente, quando morria, né? A gente não, mas quem morreu muitas vezes nem a roupa não levou, né? Foi sem roupa, sem nada, dentro de um saco plástico. Então, fica tudo, né? Mas Verdade. fica um ser humano construído, fortalecido para, eu acho que, mensurar de uma forma mais positiva também a nossa sociedade. Porque às vezes um delinquente, que se torna um delinquente muitas vezes por não ter tido esse apoio, ele pode ser aquele que vai matar o teu neto, o teu filho, enfim, se tornar às vezes um marginal por não ter tido essa mão estendida, né? E isso se reflete para a gente mesmo, para os nossos familiares, para a nossa geração, porque a gente negacionou essa atenção. Então, eu acho que se cada um contribuir um pouquinho, com certeza nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Passar meu microfone aqui para o prefeito Marcelo, que chegou aí, né? Para dar o seu boa noite e também tirar alguma dúvida aí com a prefeita. Então, primeiramente, meu boa noite a todos. Boa noite à prefeita Cleonice, né, de Fernandes Pinheiro. Quero também saudar aqui o Cleverson, né, por essa oportunidade de uma prefeita e família acolhedora vir fazer essa explanação aqui do que é uma família acolhedora. Eu já tive pesquisando também, já hoje, como eu sabia que ia ter aqui, como a Cleonice falou, não é uma adoção, né? É um acolhimento, né? Então, é algo muito importante, né? Para essa família fazer esse acolhimento, né? De uma criança, de um adolescente que precisa, né? Ter o amor, o afeto, o carinho para ser um cidadão, né? De bem, né? É o que nós precisamos, né? Ser essa família acolhedora também, né? Então, agradeço a prefeita, né? A Márcia, Simone, a Rudiane, né? Também da assistência, por estar fazendo esse debate aí tão importante, né? Que é também a parceria, né? Dos municípios, né? A Cleonice está aqui hoje em Guamiranga. É uma honra para nós, né? Receber aqui no nosso estúdio aqui, então. A Chayane também, né? Chegou agora há pouco aí, né? A secretária de Assistência Social está presente aí também. Então, agradeço a todos aí esse momento tão importante aí para nossa população.
Chayane, chegue pra cá também, dá uma palavrinha, Chayane. Não pense que você chegou atrasada aí e vai se escapar do bate-papo aí. Chegue pra cá. Deixa eu passar o meu microfone pra ela aqui. Chega aqui, ó, eu passo aqui. Eu achando que ia me esconder, né? Não mesmo. Então, boa noite a todos, boa noite, prefeita. Que bom, né? Que prazer recebê-las aqui. Boa noite, meninas, né? Eu estava ouvindo lá em casa e aí pensei, não resisti. Pensei, vou lá, né? Vou ver pessoalmente, né? É uma honra recebê-las aqui, né? Falar desse projeto tão importante, né? Da família acolhedora, que vem para somar, né, as ações do nosso município. É um projeto que já está em andamento aí, né, está engatinhando já faz tempo, e eu acho que com a contribuição de vocês, eu acho que tem tudo para dar certo, né, tem de alavancar. Então, assim, a partir de agora, vamos somar todos os esforços, né, Ruth, para que a gente consiga, né, realmente efetivar esse projeto. Nós temos 2 adolescentes acolhidos aí, né? E vamos fazer um apelo para a nossa população, né? Para que, né, as pessoas se sensibilizem, porque o que a gente precisa, como todos os técnicos falaram, como a prefeita falou, o que a gente precisa é uma família que acolha, né? Que ofereça amor, carinho, proteção, né? E mais nada, né? Porque o que a gente precisa realmente, né? É uma referência de amor, afeto, carinho, para que a gente cresça num lar seguro, né, livre de violência, né, negligência, enfim. E a gente conta, né, com todos, né, com a participação de todos, né, para que a gente consiga fazer essa soma aí, né, de todos os esforços. Eu acho que é isso. Isso, nos procure, sabe? Vá na assistência. Pode mandar me chamar, eu tô lá na casa lá. Se inscrevam, queiram ser famílias acolhedoras, entendeu? Isso é um ato de amor. Não vai ser adoção, é um ato de amor. E vamos estar aqui para dar todo o suporte necessário quando vocês se tornarem família acolhedora. Obrigada. Exatamente. O acolhimento ele pode durar uma semana, 10 dias, 2 meses, 1 ano, né? Até 2 anos, às vezes pode passar um pouquinho, mas normalmente as situações se resolvem, né? Com menos tempo. Então é um momento que eu acho que todos podem refletir, né? A gente se envolve e quando vai, não é um da família, podem ter certeza que todos acabam se envolvendo. Eu tive o meu filho mais novo, né? 26, 27 anos que estava, e me acompanhando no hospital, ele, a namorada. Então, o mais velho, a gente às vezes se revezava para poder sair, tomar um banho, dormir um pouco. É uma coisa assim que mexe com a família inteira, envolve e encanta, né, a família inteira, dos mais novos aos mais velhos. Então, eu gostaria assim de finalizar agradecendo esta oportunidade, essa sua participação, esse seu espaço aqui, Cleverson, ao prefeito, que Deus abençoe aí o final da sua gestão também, né? E se for dar continuidade, e dizer que esses 8 anos de gestão, para mim, valeu muito, né? A gente tem projetos maravilhosos, muita pavimentação, muito investimento no município, mas o programa Família Acolhedora e a construção da nossa PAI, que é um espaço próprio para os nossos alunos, que também não deixa de ser um grande acolhimento, eu acho que são assim legados e 2 marcos muito fortes e que já me realizaram enquanto gestora, né, por ter passado pelo município de Fernandes Pinheiro, sendo a primeira prefeita mulher também. E acredito muito firmemente que esse programa vai continuar, as técnicas vão continuar lá, a gente sai, mas elas ficam. E nós estaremos, enquanto cidadãos, continuando família acolhedora, e estamos também à disposição, quando alguém quiser conversar, trocar ideias, né? Tem algumas dúvidas, enfim, vale a pena. É igual o seu filho quando sai para estudar, é o mesmo sentimento, né? Eu acho que quando você perde um filho por algum motivo, quando casa, não é perder, mas é se separar, né? Então tem aquele sentimento.
E o dia a dia da criança é como se fosse um membro da tua família. Então, como as meninas falaram, é abrir a porta, se não tem cama, as meninas levam, né? A gestão providencia, o que precisa é acolher, né? Acolher esse ser que precisa de nós, que precisa de você, que precisa de uma família, e que com certeza fará diferença. E depois, né, com muito orgulho, eu acho que no final da nossa vida também, a gente vai se lembrar disso de uma forma muito positiva. E nós já vimos muitos depoimentos e muitos casos de crianças acolhidas que voltaram para acolher os idosos no final da sua vida. Então, são histórias de vida que marcam, é muito interessante se aprofundar nesse assunto. E a partir do momento que você começa a entender um pouco mais esse programa de acolhimento familiar, você realmente valoriza mais e desperta o interesse em querer participar e ser uma família acolhedora. Muito obrigada pela Mais uma dúvida confiança. aqui, prefeita. Esperamos que a gente tenha contribuído. Prefeita, mais uma dúvida. Vou usar eu como exemplo. Eu não quero ser uma família acolhedora, mas eu quero ajudar quem é família acolhedora. De que formas eu posso ajudar essa família, que é uma família acolhedora? O correto seria procurar a assistência social para você ver a criança que tem acolhida e aí passar para a assistência social a sua doação. Olha, eu quero doar em alimento, quero doar em roupa. Que idade tem essa criança que está acolhida, né? Eu quero comprar o material escolar, eu quero contribuir com essa família. O que ela mais precisa? Essa criança é doente, precisa de fralda, precisa de remédio, tem tudo pelo município, não tem? O que seria? Porque aí a equipe vai estar acompanhando, eles vão saber a necessidade da criança e da família e facilita, né? Você, um determinado valor em dinheiro, R$20, R$15, R$50 por mês, porque a criança está ali, ela também gosta, assim como nós, como os nossos filhos, de um salgadinho, de um chocolate, de um sorvete, né? Um refrigerante, você vai sair, né? Como eu citei, nós aqui temos muito costume de, a gente não tem tanto cinema, mas nós temos as festas de igreja, né? E é tão gostoso a gente ir, então vai levar junto. Essa família vai ter um custo, né? Sim. Assim como a gente tem o custo com os nossos filhos, conosco também, né? Então, eles vão estar podendo propiciar para essa criança também um algodão doce, o que as crianças estão vendo. Então, a gente às vezes fala assim, a família acolhedora vai por causa do dinheiro. Não é. É o custo que a criança tem. Veja quanto custa um filho para você dentro de casa. Então, é muito justo que essa família receba para poder subsidiar, né? Ela está acolhendo, ela está dando essa atenção, ela está inserindo essa criança na sua família. E a gente, como gestor, como cidadão, como cristão, tem o dever de estar ajudando, né? Porque eu acho que são seres de luz também que fazem o acolhimento. Sempre falo para as meninas, né? Me deem muita atenção para as famílias acolhedoras, né? Com muito carinho, porque quando a gente vive na pele, como gestor, do jeito que eu vivi, diante de todos os impasses que eu passei, se a gente não tivesse essa expertise desde o começo, de estudado e esse apoio tão direto da equipe, talvez eu teria desistido de ser família acolhedora. É muito difícil, a criança é doente, tem que ficar no hospital e tal. Mas não, isso me renovava todo dia, continuar e buscar o que mais poderia fazer bem para essa criança, para que ela, em primeiro lugar, sobrevivesse, né? Assim, bem rapidamente, numa crise desse bebê, lá no Pequeno Príncipe, em 3 médicos, eles levaram 12 minutos para reanimar essa criança. Então, era assim, batia um desespero, porque você via a criança ali morrendo, eles tentando fazer voltar e, de repente, né, retornava. Com 30 dias que nós fomos descobrir o que era o problema, foi feito gastrostomia, meio a pandemia, daí não tinha o kit do gastro, que era para o peso dele, porque é por peso, aí tinha container travado, daí os médicos naquela luta, então você vai vivendo aquilo junto e sugerindo, e conseguir, né, sair do hospital com aquele anjo é uma coisa assim muito gratificante, né? Como eu já falei, não se mensura, né, você viver toda essa experiência. Isso eu acho que é um aprendizado, é um doutorado para a vida da gente, né?
Então, a gente vê pelas nossas famílias acolhedoras, assim, que para mim são um exemplo também, né? Como essa que está agora com acolhimento, que é a mais efetiva, a família que nós temos. É uma coisa, assim, muito profissional, mas ao mesmo tempo muito autêntica. Entende? É uma coisa que acontece com amor, com carinho, e ela está fazendo esse acolhimento familiar como ele tem que ser, né? Então, envolve sentimento. Não existe acolhimento familiar sem sentimento, né? Isso é muito real, digamos assim, né? Você tem que acolher, e acolhendo você já acolhe porque você tem esse sentimento, senão você não. E a partir do momento, repito, que você fizer o primeiro acolhimento, você não vai se desligar mais. Você vai estar com o seu coração, com a sua casa, com a sua família de portas abertas. Podem ter certeza disso. E também tem um programa que ajuda também a família acolhedora, que é o apadrinhamento, né? Se você não quer ser família acolhedora, você pode apadrinhar e trazer um pouco a sua família, entendeu? Tirar ele um pouco, ou ele ou ela, da instituição e levar para um almoço, levar para passar um final de semana, entendeu? Você não pode, eu não tenho condições de gastar dinheiro, mas eu vou levar para minha família para almoçar comigo, passar o meu domingo comigo. Isso também é muito válido. E ele acaba despertando, às vezes é uma Exatamente. experiência que daí você vai pensar assim, puxa, por que eu vou levar lá de volta? Por que eu vou devolver? Né? Já Bem isso, brincou no domingo à tarde, já podia tomar um banho, já vai dormir, já vamos pôr todo mundo para a cama, e outro dia vamos começar a rotina da semana, né? E quando você vê, você se torna uma família acolhedora, né? Sem perceber, e ao mesmo tempo descobrindo que não é difícil, né? Que não é impossível, que é fácil, que você consegue inserir na tua rotina mais um serzinho da família, né? Para a equipe técnica é muito gratificante, né? Você poder desenvolver um programa assim e depois você vê as crianças que foram acolhidas, né? Mas eu acho que é mais gratificante ainda para vocês, enquanto profissionais, é ter um gestor que apoia, que incentiva, que te dá a carta branca, né? Para você poder desenvolver esse trabalho. Eu acredito que a Chayane tem essa carta branca aqui na gestão atual. Quero, né, destacar e parabenizar a prefeita, né, por apoiar, incentivar e também ser uma família acolhedora, proporcionando para que vocês possam desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, dando todo o apoio necessário para vocês. Eu acho que é mais gratificante ainda você tendo o apoio do gestor público, né? Facilita muito, né? Facilita esse retorno, né? E a gente sempre fala, eu lembrei da Cleo falar que nós temos uma família que está com a nossa única criança, que a gente, quanto técnicos, não tem mais contato com as crianças depois que ele passa pelo processo de adoção ou volta para a família. A gente encaminha ou para o CREAS, né, que é o órgão que vai acompanhar durante 6 meses, ou a gente não tem mais contato com a criança porque ela vai para adoção e a família não tem obrigação nenhuma de manter esse vínculo. E a gente também cria um vínculo. Então, a gente conversar com as famílias acolhedoras que a gente tem e eles nos repassam como estão essas crianças. Então, para a gente também, né, a gente tem anos de experiência e é muito gratificante também, é desafiador, mas é compensatório. E lembrar também que a nossa secretária de Ação Social também é uma família acolhedora, né? Sim. Que também nos dá apoio, que também é muito dedicada nessa causa, né? Ela não veio hoje porque está com um probleminha de saúde, mas deixar também, né, o nosso reconhecimento a todo o trabalho dela, a família dela, o esposo, né, os filhos que acolheram, né, também nos ajudaram durante a pandemia e precisava de um lugar mais isolado e ela acabou levando para a casa dela. Então, a gente fez um trabalho conjunto de equipe com muita intensidade, né? E conseguimos juntos salvar a vida dessa criança e fazer com que o programa desse certo. E o melhor de tudo, assim, eu acho que para mim assim foi muito forte, muito incentivador quando eu estive em São Paulo, sentada no auditório, ouvindo aqueles juízes falarem, os promotores falarem,
e perceber que tudo que a gente tinha feito nós fizemos de forma correta. Que o nosso acolhimento familiar está sendo feito de uma forma certa. Então, isso foi muito produtivo, assim, aquele momento, para que a gente voltasse com mais ânimo de continuar, porque nós vimos que nós estávamos fazendo a coisa certa, no caminho certo, né? Então, às vezes a gente tem questionamentos, às vezes alguns técnicos, né, novos chegam e questionam, mas nós já estamos com o caminho andado, né? Então, eu digo assim também aos técnicos que vêm novos, que começam, procurem vivenciar bastante a experiência do que já aconteceu no município, do que já aconteceu no acolhimento familiar. Né? É aquele velho ditado, não dá para inventar a roda. Né? Então, você cria um programa maravilhoso, você tem lá na faculdade que tem que ser de uma forma, mas no dia a dia ele acontece de uma forma diferente, porque nós somos seres diferentes, cada um é um ser. Então, ver essas experiências, puxa, essa criança era assim, como que foi lá? Essa troca de experiências, né? E com bastante, eu acho que envolvimento de equipe, né? Todo mundo trabalhando junto, procurando achar uma solução, tudo facilita e produz mais, né, Simone? Porque quando há essa junção da equipe, esse trabalho conjunto, as coisas fluem melhor e mais fácil também de trabalhar. Porque você mexer com essas situações, você está mexendo com a vulnerabilidade da criança e da família, né? Então, ela não é uma situação fácil já. E aí você vai mais para o acolhimento familiar, que começa uma outra situação de desafio também. Né? Então, é um momento com muita sensibilidade, que precisa ter muita cautela, muita atenção, muita calma e muita união de equipe, troca de experiências, né? Para que realmente a gente caminhe para o rumo certo e dê um final mais feliz possível para a situação. E quando o Cleverson fala da equipe, eu já coloco assim, prefeito, a equipe, secretária, a equipe, assistente social, psicólogo, a equipe da alta complexidade. Saúde. Então, saúde. Então, não tem, é a rede, né, do município. Ela tem que estar bem conectada para que os programas, não só a Família Acolhedora, mas todos os programas consigam atingir a população daquele município, né? E satisfazer. Somos nós, os munícipes desse município, que vamos acolher os nossos munícipes também. Então, Sim. pode não, em Fernandes ser dado desse jeito. Aqui em Guamiranga vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Né? Então, as famílias sejam receptivas, né, abertas a equipes, e o resto acontece naturalmente. Então, não existe assim, como você uma até regra perguntou, única. É uma regra única, mas você perguntou, então precisa ter certidão negativa de antecedentes criminais, a família, e também um comprovante de atividade remunerada, pelo menos de um membro da família. Né? Para provar que tem condições. Que tem condição de acolher aquela criança. Ele vai ter o subsídio, mas em todo caso não é pelo subsídio que ele vai acolher, entende? Então é pela criança, é pelo ato que ele vai fazer, né? Um ato de amor, de solidariedade, como disse a Cleonice em várias ocasiões, é imensurável, não tem como a gente medir, né? Ser e estar família acolhedora. Ruth, suas considerações finais, então, Ruth? Eu só tenho a agradecer, né? Por ter aceitado o convite, né? Quando eu fui pesquisar e vi que Fernandes Pinheiros era uma referência lá, eu vou criar coragem, vou falar com ela. Quem me deu o seu número foi até o Marcos, né? Que eu dava aula também para o filhinho dele. Aí ela, não, eu vou te passar o número. Eu, não me passe, eu vou criar coragem e vou falar. E criei coragem, falei. Você me respondeu. E eu fiquei toda alegre, passei para a Chayane, fui passando ali, entendeu? E eu fico muito feliz, sabe? De conhecer vocês, assim, e saber. Eu estou me apaixonando por família acolhedora. Eu quero que Guamiranga saia do zero, né? Que as famílias venham, deu
e se apaixone, como eu também estou me apaixonando por esse serviço. E que é muito bom, porque uma criança na instituição, gente, é muito ruim, sabe? São marcas que deixam nelas que não tem cura, não se apagam, entendeu? Elas ficam, sinceramente, fragilizadas. Entendeu? Então, se ela sair assim da família dela e ela for acolhida por outra família, é diferente de. Não, as meninas são muito boas, são boas cuidadoras, sabe? São muito boas, mas são cuidadoras, não é uma família, sabe? Eles precisam de uma referência. O pai, mãe, não importa. Contanto referência familiar. É isso que eu estou galgando aqui, né? Em Guamiranga. Amém. E para nós é uma honra, sabe, ter vindo e falar sobre a família acolhedora, porque acho que dá para sentir até no tom da voz, da nossa voz. Né? É apaixonante, assim como você falou, eu estou me apaixonando. E depois que a família acolhedora entra dentro de você, você não consegue mais, sabe? Então, ele faz parte, é intrínseco, né? Então, eu agradeço às pessoas, aos munícipes de Guamiranga, e também, se tiverem qualquer dúvida ou queiram, passe para a Rubiana e nós estaremos aqui para responder. Simone, suas considerações finais. Pode chegar pertinho do microfone. Agradeço. E espero retornar aqui com cases de sucesso, né? Pra gente trocar experiência aí, né? Chay? Só agradecer a prefeita. Como eu te falei, primeira vez que a gente se viu, eu já te admirava pela tua história, né? De empresa, enfim, agora eu te admiro ainda mais pelo ser humano, né? Incrível que você é, né? Pela história. Admiro as meninas também, né? As profissionais, a Simone e a Márcia, né? Por toda essa bagagem aí de conhecimento, né? Muito obrigada pela contribuição. E Guamiranga sempre estará de portas abertas para vocês, né? Pra gente trocar figurinha, né? Tomara que a próxima vez que vocês vierem a gente já tenha histórias de sucesso. Tenho certeza. Né? Que, né, nossa cidade sempre vai estar de portas abertas, a secretaria, enfim, estamos aí. Uma excelente de uma secretária, né? E um prefeito, né, com boa vontade. Então, obrigado ao prefeito Marcelo por todo esse apoio que é a questão de gestão, né? De todos estarem unidos por um objetivo único. E a população, né? Você comentou, Cleonice, no começo, né? Renova Guamiranga, renovação. E é uma renovação. A história do Renova Guamiranga nasceu na gestão do prefeito Marcelo, com o falecido Marcos, né? Xeradia, quando a gente começou. Eu nunca tinha falado em microfone, agora em 2021. E nunca pensei em falar em microfone. Eles me deram a oportunidade, né? Me chamaram, me abriram essa janela, eu comecei na Rádio Esperança. E da Rádio Esperança a gente foi inovando, viemos para a internet, hoje estou com espaço, estou com estúdio. Realmente foi uma renovação. E quando eu destaquei ele, quando a gestão te dá oportunidade para você crescer, para você desenvolver, né, as ideias tuas, é muito mais gratificante. E quero agradecer, né, a prefeita por ter vindo, aos profissionais por ter vindo aqui, e o espaço do Renova Guamiranga vai estar sempre à disposição de vocês para qualquer outro assunto também que possa contribuir muito com o nosso município, como o prefeito Marcelo destacou. A parceria de municípios agrega e bastante, né? Porque a gente é um município pequeno e a gente tem muito a aprender com os demais municípios, principalmente da região. E principalmente quando se tem um programa, se tem uma história que deu certo, que deu resultado, por que não? Não é copiar, é adaptar dentro do município e trazer junto para crescer o município, crescer a população e trazer isso, né, para que a sociedade possa evoluir. Exato. Enquanto você estava falando, eu lembrei que o Marcelo falou antes também, né, dessa questão da parceria. É um
uma leva de prefeitos aí muito entrosados, né, Marcelo? A gente troca muito ideias, se defende, se ajuda, e eu acho que isso é muito positivo para a nossa região, para o crescimento. Então, quero parabenizar também o Marcelo, a dedicação. A gente vê assim o sentimento de empenho pelo município, né? De ver o município ir bem. E isso eu me refiro assim aos outros prefeitos também, porque a luta é constante e quando tem algum desafio, né, na Ancespar, pela região, todos são parceiros, tem algum evento, vai um, não vai o outro, mas a nossa região sempre muito bem representada, e todos sempre procurando levar essas novidades e num pensamento regional, porque nós não podemos crescer sozinhos. E assim é a questão do acolhimento familiar, né? Nós não podemos pensar só em nós. Eu estou bem, a minha casa é boa, tenho uma casa grande, meus filhos estão bem, e o dos outros que se virem, né? Então, como eu coloquei, e me fez lembrar durante essa reflexão também, a minha avó, eu estou hoje com 56 anos. Eu sou filha de mãe solteira, meu pai nunca me assumiu, a minha mãe me criou sozinha, sempre trabalhando, e eu seria um caso de acolhimento familiar, porque eu ficava sozinha em casa, a minha bisavó era camada, e a minha mãe trabalhava numa loja, daquelas lojas antigamente que vendia tudo em quilo ainda, né? Então eu me lembro assim que quando eu tinha 4 anos, as vagas lembranças que eu tenho, eu sentava no degrau da porta da casa, quando eu acordava de manhã, ficava chorando, e aí a minha mãe vinha lá da loja, e como eles vendiam tudo em quilo lá, ela comprava aquelas latas grandes de bolacha, que vinha, essas tipo lata de banha, vinha cheia de bolacha Maria. Então eu me criei comendo papinha de bolacha Maria, os meus netos comem até hoje papinha de bolacha Maria. Mas o que me fez lembrar da minha avó, que ela era parteira, a mãe do meu pai, era parteira, era benzedeira, a casa dela era sempre cheia de gente. Então eu não tive o convívio com meu pai, mas eu tive com a minha avó. E eles falavam assim, a dona Paulina está criando a fulana, a dona Paulina criou a Vani, agora ela está criando a Fátima, ela ajudou a criar o fulano, né? Então eu acho que isso também é um reflexo que eu trago lá de trás, né? E isso é um exemplo que ela me deixou. Ela andava 40 quilômetros a cavalo para fazer parto, né? Então, assim, são situações da vida que eu me lembro até hoje dela, eu só vejo ela trabalhando e ajudando o próximo. Então, ela ganhava leitão, ela ganhava galinha, ela tinha aqueles porquinhos de brinco, e tudo aquilo era um encanto para a gente. Mas a casa dela sempre estava cheia de gente, né, que buscavam esse acolhimento. E isso eu consigo ter esse sentimento de acolhimento, e eu já percebo que os meus filhos também são assim, né? Então, precisa ajudar, precisa acolher, eles estão prontos. Eu não preciso pedir ajuda, olha, me traga isso. Um dia que o promotor me chamou para pegar uma criança na Casa Lar, eu só avisei, eu estou chegando na Casa Lar, eu vou pegar um bebê. Quando eu cheguei em casa, tinha 14 parzinhos de meia. A minha filha já tinha corrido nos vizinhos lá e já estava um kit básico, de mamadeira, de tudo pronto, esperando eu chegar com o neném, né? Sem eu falar, ó, vamos atrás porque precisa de roupa. Estou indo com o neném, pronto. Né? Quando eu cheguei com o último pequenininho, que era prematuro, eu vim de Curitiba, toda aquela situação, e não deu tempo de eu falar com meu marido. E quando eu cheguei em casa com o bebê, ele só me olhou e falou assim, você está louca? Eu falei, pode ser, não sei, mas está aqui. Né? E a gente tem uma foto assim, muito significativa, que é eu com ele no colo e ele olhando, né? Com as duas mãos no bolso e olhando a criança assim, com ar de muita admiração. Então, essas coisas eu acho assim que a gente vai plantando para as novas gerações. E é isso que faz a construção, né, da nossa sociedade e de pessoas mais abertas, mais empáticas também. Então, as gerações, né, eu vejo a minha avó já está há mais de 20 anos falecida, né, mas eu trago isso muito vivo ainda na minha alma, né, e tenho vontade também de fazer, né, o que eu vi ela fazendo. Então, eu acho que isso é uma semente que a gente deixa, né, para as próximas gerações. E espero que aqui também em Guamiranga, né, esse acolhimento familiar também aconteça. Agradeço imensamente a minha família pelo apoio sempre, porque se não tiver o apoio da família, você sozinho também não consegue. As nossas famílias acolhedoras, né, de Fernandes Pinheiro,
agradecer imensamente, né, em nome da Rosicléia, agradecer a todos, né, que passaram, que estão aguardando, que estão capacitadas, aqueles que se abrem e se dedicam, né, a nossa equipe maravilhosa, e parabenizar vocês por essa iniciativa, né, de tentar trazer os exemplos, né, porque eu acho que nada melhor do que aquele que passa pela situação para contar, né? Porque mesmo assim é difícil a gente dizer, eu imagino a tua dor, ou eu imagino o que você está sentindo, eu imagino a tua alegria. A gente imagina, né? Mas você viver a situação é diferente, né? E a gente só entende realmente o acolhimento familiar quando a gente acolhe. É diferente do que a gente falar, né? Mas eu deixo mais uma vez o convite. Experimentem, que vale a pena, né? Então, que Deus abençoe a todos. Marcelo também, a sua gestão, a sua equipe, né? Com toda essa boa vontade. E a todas as famílias de Guamiranga. Se vocês conseguirem uma, tá ótimo. Se conseguir 2, 3, 5, o importante é começar. O importante é alguém se abrir e você vai ver que vai dar certo, né? E a gente está à disposição. Vou sair da prefeitura, mas vou continuar na Nila, vou continuar com a Cleonice, enquanto Deus me der vida. A gente está aí para servir, para se ajudar. Podem contar sempre comigo. E enquanto estiver na gestão com a nossa equipe também, né? O que a gente puder contribuir. E quando tiverem novidades boas, nos passem também, porque a gente gosta de coisa boa, de novidade e de tudo que possa agregar, né, na vida da nossa população e melhorar o nosso município e a qualidade de vida de todos. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma alegria estar aqui com todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada também. É isso aí, obrigado a todo mundo que também assistiu, que curtiu, que compartilhou, que comentou, né? Obrigado de coração mesmo. Esse episódio também vai estar no YouTube a partir de sexta ou sábado, né? A gente vai editar, tá sendo gravado, Chay, e a gente vai disponibilizar também no YouTube para compartilhar e para quem quiser acompanhar também. Obrigado, prefeito, obrigado a todo mundo aqui, obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe.